Sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da primeira e segunda sessão ordinária, tá? Oitava sessão legislativa, 16ª legislatura, 4 de abril de 2016. Solicito ao vereador e primeiro secretário a parte possível da chamada regimental. Presente. 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 Sebastião Santos Santana presente. Vanderlei Jardim presente. Solicito ao diretor da secretaria para incluir as matérias do expediente. Prefeitura da Estância Climática de Caconde, ofício 101 de 2016, Caconde, 30 de março de 2016. Senhor Presidente, cumprindo a determinação da Lei Orgânica Municipal, encaminho para apreciação os atos municipais promulgados e publicados no mês passado. Portaria 5.608 a 5.653, Lei 2.630, Decretos 3.270 a 3.275. Sendo que se apresenta para o momento, reitero o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Luciano de Almeida Semensato, Prefeito Municipal. Ofício 111 de 2016 da Prefeitura da Estância Climática de Caconde. Caconde, 1º de abril de 2016. Senhor Presidente, em resposta à indicação número 11 de 2016, vimos encaminhar a informação do setor responsável pela estação de tratamento de água referente à ETA 2 do diretor. Dos seis reiteramos protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Luciano de Almeida Semensato, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal da Estância Climática de Caconde, Dr. Luciano de Almeida Semensato. Resposta à indicação 11 de 2016 a ser encaminhada à Câmara em resposta ao entendimento do vereador Adalto Remédio. Estamos informando ao excelentíssimo senhor vereador José Adalto Remédio. Podemos dizer que a ETA 2 foi projetada para 15 litros segundo e hoje a sua demanda de 22 litros segundo e passamos pelo aumento de plantações da cabeceira do Ribeirão e este ano tivemos uma grande precipitação atmosférica acima do normal. Os agricultores tiveram suas terras preparadas para o plantio e não conseguiram plantar no tempo, e as terras aradas contribuíram para o aumento da turbidez, acarretando sobrecarga no sistema de tratamento de água, principalmente na ETA, tendo a sua demanda acima da capacidade nominal de produção, gerando turbidez e alterando a qualidade da água distribuída, gerando desconforto à população. Estamos solicitando algumas providências para sanar a deficiência do sistema de tratamento de água, com a redução das chuvas ou uma melhora significativa na qualidade da água distribuída, reduzindo as reclamações. 1. Solicitação de recursos para a construção de uma nova ETA convencional para 30 litros segundo, projeto ETA em fase de conclusão, melhoria dos equipamentos de análise de dosagens, cursos para aperfeiçoamento dos operadores junto aos órgãos competentes, FUNASA e VISA, reuniões mensais com os operadores das ETAs para tratar das dificuldades encontradas e soluções. Assim, estamos trabalhando para regularizar as deficiências e recursos para as estações de tratamento de água, visando atender melhoria na qualidade da água e quantidade para toda a população da Estância Climática de Caconde. Paulo Roberto de Carvalho, químico, Eduardo de Moraes Hernandes, da Consultoria Técnica e Estações de Tratamento de Água, Esgotos e Resíduos Industriais. Comissões de Justiça, de Obras e de Finanças. Assunto projeto de lei 026 do Executivo, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações e dá outras providências. Estas comissões reuniram-se na sala de secretaria da Câmara Municipal de Caconde, a fim de apreciar o projeto de lei 026 do Executivo, após estudos criteriosos sobre matéria e pauta, baseadas no parágrafo 3º do artigo 92 do Regimento Interno, estas comissões solicitam que o senhor presidente suspenda os prazos regimentais para emissão dos pareceres e deixe o projeto à disposição de uma comissão composta por 3 engenheiros ou arquitetos para que apresentem possíveis sugestões, porém sem caráter deliberativo. Sala de Secretaria, 4 de abril de 2016,
José Adalto Remédio, presidente da Comissão de Justiça, Davi Antônio Teixeira Júnior, presidente da Comissão de Finanças, José Paulo Borges, presidente da Comissão de Obras. Essa comissão vai ser formada por 3 engenheiros. Foi nomeado o Michel, o Lair e o Frank, da NDA. Você tem 30 dias para levar o parecer. H. Uribe e Associados Advogados. A Câmara dos Vereadores de Cacunda. Digníssimo Vereador Presidente. Hugo Rico Júnior, administrador, advogado, professor especializado em Direito Civil, Constitucional e Responsabilidade Civil, cidadão brasileiro, eleitor sob o número 063-3002-0116 da 30ª Zona, quinta sessão, vem para o presente requerer que possa se manifestar na tribuna na próxima sessão legislativa de Cacunda para falar os novos edis sobre o tema do papel do vereador na legislação atual, bem como aproveitar a oportunidade para defender, em nome dos eleitores, a fixação dos proventos fixos dos vereadores cacondenses em R$ 900 mensais e a pleitear, justificando a apresentação de um projeto de lei reduzindo o número de vereadores de Cacunda para 5. Termos em que pede deferimento, Cacunda, 29 de maio de 2016, Hugo Rico Júnior. Fernando Espírito. Não havendo oradores inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para marcação de reuniões e outras informações. Logo em seguida, a Comissão de Finanças, senhor presidente, no mesmo dia após a reunião da Comissão de Finanças. Fica marcado então as reuniões da próxima segunda-feira, 17. Passamos agora à tribuna livre. Concedo a palavra ao senhor Hugo Rico Júnior, advogado, que falará sobre o tema do papel do vereador na legislação atual. Deixo a palavra aos vereadores que considerarem fazer algum comentário a respeito do tema tratando da tribuna livre. Você tem 15 minutos para conversar. Inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade de poder falar com vocês hoje e gostaria de começar saudando e agradecendo essa oportunidade a todos os vereadores aqui presentes, a quem eu respeito bastante e dos quais vários eu tenho o privilégio de ser amigo pessoal. Mas isso nunca impediu que nós tenhamos posições divergentes. Eu acho que essa é a essência da democracia. Então, apenas para ganhar tempo, em função de apenas 15 minutos, a pessoa do vereador presidente Carlos Otávio Oliveira, eu saúdo a todos e saúdo aos demais presentes também. Eu vou tentar abreviar, eu imaginava que podia falar meia hora, e advogado tem uma mania de falar bastante, acaba, às vezes, correndo o risco de ser repetitivo e de deixar de abordar alguns pontos. Então, eu vou tentar resumir o que eu imaginava falar para vocês. Bom, eu acho que muita gente imagina que conhece profundamente qual é o papel dos vereadores de uma comunidade como a nossa ou de qualquer outra. Na verdade, existe uma ideia sobre o que deve fazer os vereadores, principalmente sobre o que não deve fazer um vereador, e isso acaba prevalecendo em detrimento até da busca de informações. Eu gostaria de começar ressaltando o princípio da Constituição Federal, logo no seu início,
poder que manda o povo e o seu nome deve ser exercido. Isso significa que quando um vereador manifesta a sua opinião nessa casa, ele não pode manifestar essa opinião em nome próprio, não deve manifestar essa opinião em nome próprio. Por quê? Eu vou primeiro só frisar algumas negativas e depois vou explicar por quê. Muita gente pensa que o papel do vereador é apoiar o prefeito porque foi eleito pela situação, faz parte da situação. E não é papel dos vereadores nem apoiar e nem combater a atuação do prefeito municipal. A obrigação dos vereadores é ajudar o prefeito municipal, qualquer que seja o partido do vereador e qualquer que seja o partido do prefeito. E lutar e tentar aprovar medidas e fazer fiscalizações quando as medidas do prefeito forem contrárias ao interesse do município ou ao interesse dos eleitores. Não é papel dos vereadores assistir às votações apenas e votar o que lhes for apresentado sem uma análise mais profunda. O vereador, para votar, ele tem que conhecer o assunto que ele está discutindo, ele tem que compreender aquilo que ele está votando, porque quando ele está votando, volto a dizer, ele não vota em nome próprio, ele vota em nome dos eleitores. O vereador não pode jamais votar de acordo com seus interesses pessoais, ou não deveria, pelo menos, para que isso não aconteça. Não estou dizendo que seja o caso aqui, nem que não seja, nós estamos falando de princípios. Né? Por que o voto do legislativo deve ser aberto? Hoje é quase que ainda existem algumas votações que não são abertas, mas se alguém vai ficar com todas as votações são abertas, não é isso? Só? Honraria, não, perfeito, é justo. Então, por que a votação deve ser aberta? Porque a população tem o direito de saber em que, ou no que, ou para que aquele vereador votou. Porque aquele vereador está representando a população. E mais, alguns vereadores pensam assim. Também não estou dizendo que seja o caso do senhor, porque eles estão falando genericamente. Não, eu fui eleito pelo partido X, eu tenho que defender o interesse do meu partido X. Ou eu tenho que defender o interesse das pessoas que votaram em mim. Errado, completamente errado. O vereador tem a obrigação de representar todas as pessoas que votaram naquele município, todos os eleitores. Não importa se ele foi o mais votado ou o menos votado, ele representa a todos, e esse é o princípio da democracia, onde não todos vêm participar, embora haja, e eu vou ressaltar, eu ia ressaltar depois, mas vou antecipar, uma forma de participação popular. Por exemplo, sempre um eleitor, ou uma associação de classe, uma associação de bairro, ou qualquer pessoa que tiver interesse em um determinado projeto de lei, que entende ser do benefício do município, deve, naturalmente, sugerir para a Câmara algumas providências. Eu tive a oportunidade já de fazer alguns requerimentos no passado, vou até comentar rapidamente, se der tempo, título de curiosidade. E eu decidi vir aqui falar pessoalmente, até para poder expressar melhor o que eu tenho pedido e dar oportunidade a cada um dos senhores vereadores de não concordar, de questionar, de esclarecer qualquer ponto, às vezes, porque o que eu pedi foi bem explicado, não pode não ser bem recebido. Então, não era essa a intenção. Sempre, qualquer um dos senhores aqui presentes pode escrever, pode dar início a um projeto de lei que esta Câmara será obrigada a votar. Não é opção, é obrigação. Para isso, a Constituição prevê que esse projeto de lei seja de interesse específico, não nem da cidade toda, pode ser de uma rua, de um bairro, de um clube, de quem quiser. Basta para isso que a pessoa escreva esse projeto de lei e colete 5% do número de eleitores da cidade para, junto com ele, assinarem esse projeto de lei. Então, hipoteticamente, se eu, e hoje vou tomar a liberdade de sugerir um projeto de lei aqui, se não houver interesse de qualquer um dos ilustres vereadores de apresentar esse projeto, eu não tenho dúvida, eu vou fazer um requerimento, vou fazer um projeto, vou escrever e vou sair de porta em porta pedindo assinatura
assinatura dos eleitores que aconteça. E eu me refiro ao projeto de lei para reduzir o número de vereadores para 5, que me parece bastante suficiente para Caconde. Muito bem. Aliás, já foi quase metade do tempo, eu nem comecei ainda. Vamos lá. Com relação ao projeto do ilustre vereador Davi Teixeira para reduzir o subsídio ao salário, dos vereadores para R$900, eu considero justo, necessário, oportuno e imprescindível que seja aprovado. E digo mais, se alguns senhores ilustres vereadores afirmarem aqui que eu não concordo com esse projeto, eu concordo, mas eu não estou pensando em mim, eu estou pensando nesse projeto, essa lei vai valer para os próximos vereadores que forem eleitos, não vai valer para mim. Isso pode ser verdade, ou pode ser uma mentira. Porque se quem disser isso for candidato à reeleição, ele está votando em nome próprio, no interesse próprio, de assuma isso ou não, né? Tanto para reduzir como para aumentar. Muito bem. O segundo ponto. Caconde é uma cidade que tem uma receita muito pequena. Nós temos o dever de estimular, melhorar a arrecadação de recursos no município. A prefeitura tem uma limitação muito grande para conseguir dinheiro. E as pessoas pensam que é obrigação do prefeito arrumar verba para as obras da cidade. Não é. Essa obrigação é também dos senhores vereadores, de cada um dos senhores vereadores. Eu acho que a remuneração, imaginem só se o prefeito municipal, e se alguém estiver medido, porque eu não sei quanto ganha o prefeito municipal, fosse ganhar por hora de trabalho a mesma coisa que os vereadores. Um vereador que ganha R$900 por mês, considerando que o mês tenha 4 sessões, são R$225 por hora por sessão. Ora, se o prefeito tem uma jornada de 240 horas, ele teria que ganhar 240 vezes isso. Quanto dá? 60 mil, 54 mil reais, salvo engano. É impossível para uma cidade como Caconde pagar um valor desse para o prefeito. Então, mas por que ele tem que receber mesmo se ele trabalha o tempo inteiro? O primeiro questionamento. Muito bem. O segundo questionamento é que a nossa verba é limitada. Eu sou totalmente favorável, gostaria que esta Câmara, que possui assessoria de nível muito, e isso eu garanto para vocês, eu já tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, eu já tive a oportunidade de trabalhar em Brasília todas as semanas, encarregado de verificar andamento de projetos de lei, e eu posso garantir para vocês que as pessoas aqui, só para citar 3, os 3 que eu conheço, o Dr. Cláudio, João Paulo, o Blassi, não sei se o nome é Blassi, e o Blassi, eles têm um preparo muito melhor do que os assessores da maior parte dos vereadores, deputados e senadores que nós temos aqui no Brasil. E eu acho que eles podem ser muito melhor utilizados em benefício da população do que são. Seja para acompanhar os senhores vereadores, para fazer uma reunião com o secretário de Estado, com o governador, com o ministro. Eu não vejo os vereadores de Caconde saindo, salvo acompanhando o prefeito, para reivindicar nada. Eu não vejo os vereadores de Caconde trabalhando em conjunto com os vereadores das cidades vizinhas, porque, eu só vou trabalhar aqui onde eu fui eleito. Não é isso. Nós moramos numa cidade pequena, mas se nós pensarmos num raio, eu sempre digo isso para as pessoas, num raio de 50 quilômetros, como sendo a nossa cidade. Em São Paulo, sendo 60 quilômetros, você está dentro de São Paulo ainda. Aqui com 50 quilômetros, você está em Poço de Caldas, você está em Guaxupé, você quase está em Ribeirão, que está a 150 quilômetros. Então, se nós soubermos explorar a vida nessa micro região, nós vamos ter uma qualidade de vida de uma cidade muito maior do que nós somos, com recursos que muitas vezes nós não conseguimos na nossa cidade, sendo conseguidos nessas cidades vizinhas. Então, não é papel do vereador se preocupar, as estradas daqui que vão para as fazendas está tudo bem, nós não precisamos de ligação do mundo, porque é outra cidade, está errado. Nós temos uma rodovia que liga a Parrânia ao estado de Minas, que falta 3 quilômetros, certamente menos do que custou qualquer um dos portais da entrada da cidade,
asfaltar e ligar Barranha a Minas. Não vejo isso sendo feito, nem pedido essa verba fora, muito menos sendo usada uma verba de turismo ou de alguma outra coisa. É evidente que um profissional como o Dr. Cláudio, um profissional como o João Paulo, saberia como usar a legislação para mudar a destinação dessa verba. E por que eles não fizeram? Porque não fizeram? Certamente não fizeram porque ninguém sugeriu para eles. E eu estou falando de assessoria, mas fazendo uma observação. Não se esqueça que nós temos aqui o Dr. Adalto, que é um profissional de excelente nível, com profundo conhecimento, seja da legislação, seja do trabalho do vereador, tem um histórico, se não me engano, acho que foi, não me lembro se foi dele ou do vereador, na ocasião, um projeto que criou a Guarda Municipal, do governo do João Paulo Muniz, há 500 anos atrás, e até hoje não foi regulamentado. O que a Câmara tem feito por isso? Com quem os senhores vereadores têm conversado para conseguir melhorar o trânsito da cidade? Eu tenho visto os projetos do vereador Adalto. Eu vejo uma rua aqui, Armando Marques, que é um absurdo, são 3 ruas com mãos no mesmo sentido. Por quê? Não, mas o posto Shell é da oposição, então vamos prejudicar ali o movimento do posto. Gente, pelo amor de Deus, não estou dizendo que seja isso. Isso é o pessoal, a piada do pessoal. Mas não pode. O que os senhores vereadores têm feito para melhorar o trânsito da cidade, tendo a ousadia de pressionar a prefeitura para que uma pessoa que não tem competência para organizar o trânsito fique encarregada de organizar o trânsito? Porque eu não sei quem é, não estou criticando ninguém. Mas veja uma rotatória lá da saída para Tapiratiba, que foi feita, ao invés de ser feita a rotatória em cima da rodovia, foi feita para fora. Depois do dia da inauguração, precisaram às pressas uma máquina de esteira para fazer uma saída, porque quem vem do dinheirinho não quer entrar na rotatória. E deixaram uma entrada perigosíssima para os caminhões e está lá há anos. Eu não vejo os senhores vereadores pedindo, se esforçando para mudar essa rotatória. Eu não vejo os senhores vereadores se esforçando para que o anel viário que contorna a nossa cidade possa tirar o trânsito daqui. Me desculpe pelas críticas, eu estou sendo honesto, não fiz questão de falar isso aqui, olhando para cada um de vocês. E terei muito prazer na oportunidade a todos vocês para me criticar por aquilo que não concordo e de muitas outras coisas. Por exemplo, vou citar mais ainda. No ano passado eu fiz um requerimento nesta casa pedindo que fosse ouvido o representante da prefeitura sobre a questão do Bolsa Família e do Bolsa Pesca, porque haviam me denunciado que inúmeras pessoas, inclusive funcionários de alto escalão da prefeitura, filhos de empresários aqui da cidade, empresários com toda a família recebendo, em detrimento de outras pessoas que precisavam do benefício e não recebem, porque o dinheiro é limitado. Por que acabou o dinheiro do FIES? Por que acabou o ProUni e o Pronatel? Porque o governo federal fez uma ilegalidade, cometeu uma ilegalidade, depois pegou o dinheiro dos pobres, depois resolveu o problema, cortou essa verba para calar as pedaladas. Bom, não é isso que nós estamos discutindo aqui. Muito bem. Nós temos problemas aqui com o bombeamento de água da cidade. O jornalista Alair está pedindo que eu me apresse. Certamente eu vou mudar de assunto, não vou insistir nesse, mas só para citar um outro, a venda de bebidas e cigarros para menores é proibida por lei. Eu já sugeri a esta casa que fizesse uma lei municipal estabelecendo que qualquer estabelecimento, principalmente supermercados, bares, restaurantes, que vendam cigarros ou vendam bebidas para menores de idade, seja fechado por uma semana e na segunda vez perca a licença de instalação. Fecha-se o negócio. Também nunca soube de nenhuma motivação com relação a isso. Muito bem. Voltando só tentando focar, eu já estou para fechar e não deixar aborrecidos os pacientes, eu queria ressaltar os senhores vereadores e pedir que os senhores apresentem um projeto reduzindo o número de vereadores para 5. Eu explico por quê. Nossa cidade é muito pequena, eu tenho observado o trabalho dos senhores, os senhores têm as melhores intenções, não tenho a menor crítica com relação às pessoas dos senhores de nenhum tipo, ok? Mas, para realizar o trabalho aqui, o fato de termos aqui 9 vereadores em uma comunidade tão pequena, tira a oportunidade de certos vereadores até de se manifestar. Os vereadores chegam aqui e são obrigados, pela falta de tempo, pela falta de oportunidade ou por qualquer outra razão,
se limitam a vir aqui, permaneçam sentados ou se levantem. Não é para isso que vossas senhorias são remuneradas, me desculpem a franqueza. Muito bem, mas sim para participar, não para concordar, mas para participar e opinar, sem se intimidar com quem quer que seja, com qualquer autoridade, seja a situação. Muito bem. Então eu entendo que 5 vereadores representarão bem melhor a nossa comunidade do que 9. Nós não temos necessidade de 9 vereadores, mas gostaria no final de abrir a palavra para que os senhores me digam o que é que os senhores, talvez eu esteja sendo injusto, os senhores estejam fazendo um grande trabalho, reivindicando verbas, trazendo empresas para a nossa cidade, etc., investimentos, recursos, e eu não estou sabendo ou isso não esteja sendo divulgado. Então, por favor, me critiquem se eu estiver errado. Então, voltando aos pontos aqui, eu gostaria de lembrar a todos que o Senado Federal tem um manual do vereador, supervisionado pelo senador Efraim Moraes, que diz detalhadamente como deve proceder um vereador, como deve ser organizada a Câmara dos Vereadores, e isso é muito bom, não apenas para os vereadores, mas para todos aqueles interessados que têm assistido às sessões da Câmara, e que deveriam não só assistir às sessões da Câmara, mas também se candidatar nas próximas eleições, certo? Já que vocês querem participar, gostam de participar, podem participar, participem, não é vergonha nenhuma ter um voto. Se um dia eu fosse candidato, e eu não sou, eu duvido que eu tenha uma Alair, meu amigo jornalista, disse que duvidava que eu tivesse 100 votos se fosse candidato a qualquer cargo. Eu disse que não concordo com ele, de maneira nenhuma. Eu duvido que eu consiga mais de 30 ou 40 votos. Verdade. Então eu não vou nem ser candidato, porque não vou ser votado, né? Mas isso que me impede de vir aqui e dar a minha opinião com toda a tranquilidade, até porque tudo que está aqui, seja a energia, o pré, o subsídio, são pagos com dinheiro dos impostos e eu pago os impostos, né? Desculpe a minha maneira de falar um tanto, não quero parecer arrogante, nem agressivo, pelo amor de Deus, não é isso, eu estou falando muito rápido, cortando o tema, gostaria de falar mais coisas, espero ter outras oportunidades, mas o tempo não me permite. E eu gostaria de pedir aos senhores vereadores, mais uma vez, que, por favor, se componha com os vereadores de Mococa, com os vereadores de Itapirativa, para conseguir o asfalto via Itaquara, porque isso vai permitir aos estudantes de Caconde chegarem a Itaquara com mais segurança, com mais rapidez, vai permitir que o trânsito de Ribeirão Preto atravesse Caconde, chegue em Minas, tá certo? Eu peço aos senhores que procurem fazer coisas que vocês não têm feito, não porque não querem, talvez porque não tenham se atido a isso. Eu gostaria de lembrar a todos que é impossível chegar a um resultado diferente daquilo que nós temos se nós continuarmos agindo do jeito que sempre agimos. Está na hora dos brasileiros tomarem o poder nas mãos, porque é isso que manda a Constituição. Nós estamos atravessando um momento em que o país é governado por um governo absolutamente corrupto, né? Com as estruturas apodrecidas, não que não tenha existido corrupção, antes existiu muito. Eu espero que todos os corruptos de todos os governos, sejam quem forem, sejam punidos e presos. Não é esse o ponto. Mas eu acho que a única maneira de mudar não é de cima para baixo. Não adianta tirar Dilma, colocar o Demo, tirar Temer, colocar S, tirar S, colocar Bolsonaro, ou seja lá quem. Nós só vamos mudar o nosso país quando nós mudarmos de dentro para fora. Nós vivemos na cidade, nós não vivemos no estado, nós não vivemos na federação, nós vivemos aqui, na cidade. E é aqui que nós devemos lutar. Eu já vi casos de vereadores aqui que tem carro, tinha um casal nessa legislatura, que tinha um carro com placa de outra cidade, sendo que 50% do IPVA fica para a cidade, então ele ajudava a cidade vizinha, ou sei lá, outra, em vez de trazer. Existem outras maneiras. Então, desculpa, se eu continuar falando aqui, eu vou até meia noite. Peço desculpa pela maneira de me expressar. Tenho, senhores, certeza que vocês são merecedores do mais profundo respeito como pessoas, como vereadores, e eu não tenho nenhuma intenção de criticar ou ofender a quem quer que seja, ok? E aqueles que me conhecem melhor sabem disso. Eu estou vendo aqui o vereador José Paulo Borges, que eu considero um dos melhores vereadores que já passaram por Caconde, e eu nunca votei nele, ele sabe disso, e isso não impede que nós sejamos amigos, isso não impede que nós nos respeitemos, e ele continua com as posições dele, eu com a minha. Do jeito que ele convence com a dele, eu mudo. Do jeito que eu converso com a minha, ele muda. E eu acho que essa é a essência da democracia que todos nós devemos
praticar. Eu gostaria de deixar a palavra aberta, eu gostaria de responder, se criticar, pode responder qualquer dúvida ou pergunta dos senhores. E termino por aqui em função do, infelizmente, tempo exigido. Muito obrigado. Só finalizando, eu gostaria muito de ouvir a opinião de cada um dos senhores vereadores sobre até antecipando, não sei se é o caso agora, sobre as duas sugestões, seja da redução do subsídio para R$ 900, como principalmente, até porque eu gostaria de me posicionar, com relação à eventual sugestão da redução do número de vereadores para 5. Se os senhores puderem privilegiar com a resposta, eu gostaria de fazer essa pergunta eventualmente a cada um dos senhores. Senhor presidente, por essa palavra, eu quero agradecer também a presença do Júlio, que para nós é um motivo de orgulho, em virtude dos seus conhecimentos, da sua profissão. Isso para nós engrandece, e isso para nós abre mais os nossos olhos para que a gente não erra. Procura não errar, mas infelizmente nós erramos, né? Mas como eu sempre disse, que nunca é tarde para a gente redimir os erros. Então essa sua vinda aqui foi muito benéfica e tenho certeza de que todos os vereadores também pensem no mesmo. Você disse aí para a gente se unir com outros vereadores de outras cidades, isso eu já fiz. Já fiz com o pessoal de Hidrolândia, não obtive êxito. Com os vereadores, alguns vereadores de Itapirativa, no qual eu sugeri ao prefeito Luiz Antônio Teles, o popular de Lisa, a respeito da criação do Fórum Distrital Itapirativa. E nós estivemos juntos, o Dr. Cláudio Caquis esteve presente também, no Tribunal de Justiça, junto com o Dr. Naline, onde nós tivemos uma reunião, vamos dizer assim, valeu a pena porque tem o nosso pedido lá de um vereador de Caconde, em nome da Câmara aqui de Caconde, no qual eu representei lá, que eu era o presidente da Câmara, mas juntamente também com os vereadores de Itapirativa, a gente solicitando o fórum distrital, se possível digital, que a gente pleiteou. E isso até foi uma ideia do Dr. Naline, quando esteve aqui, dar um pé já ao digital. Foi o que nós fizemos. Então estivemos juntos, pleiteando essa vinda do possível fórum da cidade de Itapirativa, que muito ia ajudar, principalmente as pessoas de Itapirativa, que tem que vir aqui nas audiências, e a gente percebe, a gente sabe quão difícil é para eles, porque a grande maioria das pessoas são pessoas simples, não têm condições, às vezes vem de carona, às vezes vem de ônibus, depois não tem horário para a volta. Isso a gente presencia praticamente todos os dias. Então foi pensando principalmente no pessoal de Itapirativa, que eu empenhei em ajudá-los nessa conquista. Você diz também quanto à rua do posto ali, nós aqui, os vereadores, se você pedir para o diretor da secretaria, quantas reivindicações nós fizemos a respeito do trânsito de Caconde, todos os vereadores, Cláudio, São Paulo, eu, todos aqui, o Sebastião, o Carlos, o Hélio, todos aqui nós pedimos alterações em algumas ruas, mais vagas para os deficientes, para os idosos, tudo isso nós reivindicamos aqui sim, nós tentamos, infelizmente não tivemos êxito em nossas reivindicações, E te falo mais, de uma grande apresentação de indicações, se o prefeito tivesse aproveitado, eu não vou dizer todas, mas 20% das indicações feitas por esta casa,
eu tenho certeza de que a população estaria muito mais contente. Mas, infelizmente, não fomos atendidos e isso é o que mais ocorre. Não sei qual o motivo, né? Mas a gente está sempre atento, sempre a população nos cobrando, e é através da população que a gente fica sabendo cada vez mais daquilo que eles precisam, daquilo que eles almejam. E a gente está aqui para apresentar e levar ao conhecimento do Executivo para que amenize a situação da população. E eu sempre digo que não é só as obras que interessam, os pequenos detalhes sempre ficam para trás. Seria uma mudança no trânsito, né, para amenizar a situação. Enfim, tudo isso a gente leva assim ao conhecimento do prefeito. Todos os vereadores aqui sabem, e aqueles que acompanham aqui as sessões sabem quanto a gente cobra, assim, mas infelizmente, como diz o ditado, a gente não tem a caneta na mão, né? A gente tem poder de representar a população aqui, pelo qual nós somos eleitos, e é isso que nós fazemos, todos os vereadores, não importa se é da situação, se é da oposição, mas aquilo que é bom a gente aprova, aquilo que não é bom a gente não aprova, mas sempre visando o interesse da coletividade, sempre visando o interesse de todos. Então, eu acho que cada um de nós fizemos a nossa parte. Eu falo com tranquilidade que eu sempre me posicionei sempre a favor da população, sempre procurando ajudar, sempre ajudando também os novos colegas aqui, parabenizando as suas indicações, corrigindo, como a gente sempre faz aqui, o vereador Adalto sempre apresenta as emendas necessárias aos projetos enviados pelo Executivo. Então a gente está assim, de uma forma assim, atenta a todas as reivindicações da população e a gente sempre procurando ajudar cada vez mais. Mas é bom que a população fique mais atenta, que a população prestem mais informações para nós daquilo que ocorre, seja em qualquer setor da prefeitura, seja em qualquer local da cidade. Tragam essas informações, que venham mais vezes nessa casa, seja fazer uso da palavra, críticas. A gente está aqui pronto para ouvir, se possível, a gente sanar essas dúvidas, sanar alguns dos problemas existentes. Então, nós estamos aqui de uma maneira assim, unidos em benefício da nossa população. Eu acho que nossa função temos que respeitar. Quanto ao projeto que você sugeriu, que todos se manifestassem, então estou manifestando, acho que a gente, como se diz, converse com os vereadores, se alguém se interessa em apresentar a redução do número de vereadores, de cadeiras nessa casa, ver se é possível, se é constitucional, eu não sei te falar se é ou não, né? Então, para isso a gente tem uma assessoria jurídica para que nos dê essas informações e, se possível, a gente está aqui, é lógico, para ajudar cada vez mais a nossa população. É uma cidade pequena, com pouca arrecadação, como você bem disse, a gente sabe disso, e é isso que nós estamos aqui para ajudar a nossa população. De qualquer maneira, eu te agradeço pela tua presença, pela tua postura, pela maneira como você disse. Isso é muito bom para todos nós, para que a gente possa pensar duas vezes. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço a manifestação do vereador Davi Teixeira. Aqui eu agradeço especialmente por ter apresentado o projeto de lei com relação à redução dos subsídios, tendo em vista o interesse dos eleitores e não o próprio interesse dele, uma vez que nós queremos que todos sejam candidatos à reeleição ou à eleição para outros cargos. Eu só gostaria de acrescentar uma dúvida com relação ao trânsito. Já foi votado o projeto de criação de uma zona azul aqui em Caconha ou ninguém apresentou esse projeto até hoje? Porque reivindicação nesse sentido eu tenho visto muitas. Na legislatura passada, sim, o vereador que apresentou, porque aí mais teve e não foi encaminhado pelo executivo para cá.
desculpe, mas o projeto saiu daqui? Não, ele fez apenas, eu acho que um ofício, uma indicação solicitando o envio da criação das obras. Eu gostaria de pedir ao senhor, aproveitando também, principalmente aqueles mais preocupados com o trânsito, como o vereador tal, que é impossível estacionar aqui no centro da cidade. A Câmara precisa ter uma única em todas as ruas e zona azul também seria extremamente importante. Mais uma vez eu agradeço aos senhores e gostaria de ouvir os demais vereadores, se fosse possível, não for abusada a paciência do senhor. Bom, eu tenho o costume de não me manifestar sobre um projeto que entra nessa casa sem antes fazer um estudo e formar minha opinião a respeito, por mais que seja um assunto cotidiano. Mas também não poderia deixar de fazer uma palavra para não deixar transparecer que os membros desta casa vivem, ou seja, ficam todos os dias da semana, ou todos os dias dos meses, ou os 4 dias, sem que trabalhem e correspondam com a expectativa dos eleitores, conforme deixou transparecer o amigo do volume. Gostaria, primeiramente, de agradecer a vida dele aqui, o interesse dele, né? Até porque se ele não tivesse convidado hoje, talvez, essas pessoas para estarem aqui, o número de pessoas fosse menor, e para nós, quanto mais pessoas vierem aqui para conhecer o nosso trabalho, para nós é interessante estar divulgando o nosso trabalho, para não deixar transparecer que realmente é da forma como o colocou. Com relação à redução do número de vereadores, embora eu, conforme disse, não vou me manifestar se sou favorável ou contrário, e poderia fazer isso simplesmente porque não sou candidato à reeleição. Então, eu tranquilo poderia falar que eu sou a favor, eu sou contra, e para mim não ia mudar nada. Mas eu acho que não é justo com os colegas, não é justo com a população. Acho que tudo que a gente faz aqui tem que ser em função de estudo, de raciocínio, de lógica e dentro da liberdade também. Então, aqui não deixa de transparecer que 9 vereadores é um absurdo na conta. Eu gostaria de esclarecer que a Constituição Federal, no artigo 29, nos permite ter até 11 vereadores no município de Caconde. Então, nós temos 9 vereadores, que são 2 vereadores abaixo do número máximo que a Constituição nos permite. Certo? Não sei se o público concorda com isso, como ele é um especialista em direito constitucional, se porventura estiver errado, se ele corrige muito à vontade. Com relação à redução do salário, eu disse na semana passada, redução dos subsídios, eu também não fugirei a minha responsabilidade de manifestar e votar de acordo com a minha consciência e orientar o oportuno. Agora, com relação então, assim que for colocado o projeto de redução do subsídio dos vereadores amigos, ou algum movimento nesse sentido, a gente vai manifestar, vai votar, e usando esse projeto popular também, que vai haver necessidade da coleta de 5% da assinatura de eleitores do município, também estaremos à disposição para discutir e votar. Agora, eu não concordo com o mesmo aumentando o mérito em relação ao subsídio do vereador, porque ele dividiu o subsídio do vereador por 4 sessões de 1 hora e chegou à conclusão que se o vereador ganhar um salário mínimo, ele recebe R$220 por hora de trabalho, como se resumisse o trabalho do vereador em 4 horas por mês. É muito ao contrário disso, porque o vereador ele é vereador 24 horas por dia, 31 dias por mês, 365 dias por ano. Certo? O vereador, ele não está só para ter sessão. Ele faz tudo isso que você falou, auxilia o prefeito, isso nós fazemos muito aqui nessa casa, e muito mais. O vereador ele participa das reuniões de comissões,
ele dá parecer nos projetos, ele apresenta emendas, ele faz indicações, ele participa de diversas outras atividades que não se resumem a estar aqui 1 hora por dia, 1 hora por semana, na verdade, conforme você colocou. Então, eu acho que é importante deixar claro para que, de repente, não seja colocada a população contra a Câmara dos Vereadores de Caconde. Você também colocou uma situação que nunca viu os vereadores de Caconde reivindicar nada, além do trabalho desta casa, para Caconde. Ao contrário disso, nós fizemos diversas indicações e conseguimos inúmeras emendas parlamentares a favor das entidades de Caconde e pleiteamos sim realização de obras e verbas para poder realizar essas obras. Só que a execução desse trabalho do vereador é muito complexa, porque toda obra que você vai solicitar de uma secretaria ou de um ministério, ou que você vai pedir para um deputado fazer essa interferência e conseguir esse benefício do município, você tem que ter um projeto. E você tem que estar inscrito com esse projeto com uma certa antecedência no órgão. E quem consegue fazer isso é só o executivo. Nós não temos verba para executar um projeto de canalização de pontos de cristais que custou R$140 mil para o município, tirar R$140 mil do nosso bolso, colocar um projeto desse e correr o risco de pedir uma verba. Então, quem tem essa obrigação, na verdade, é o município. Quem tem verba para realizar esses projetos e inscrever nos órgãos competentes são os municípios. Então, eu acredito que nós fazemos a nossa parte, que é sugerir a realização das obras. E como o município tem o orçamento, ele tem condição de executar o projeto, de fazer a inscrição da obra e aí sim solicitar junto à Secretaria do Ministério a realização dessas obras. Certo? Então não é que nós deixamos a desejar, é que não compete a nós fazer esses projetos e caminhar da forma como você sugeriu. E eu gostaria que você também, como especialista em direito constitucional, me dissesse qual que é a lei que permite o vereador tirar a verba de outro estado e direcionar essa verba para a realização da estrada que você sugeriu, porque, ao meu ver, só 2 leis permitem fazer isso, que é a LOA da União e a LOA do Estado. Porque se não for através do orçamento da União ou não for através do orçamento do Estado, não tem como destinar verba para a realização de uma obra. Assim como existe a LOA do município, que nós podemos sim direcionar se a gente existe a verba disponível. Então, eu gostaria que você trouxesse para nós, e eu agradeceria muito, porque a gente está sempre aprendendo, né? E ninguém é dono da verdade, a gente nunca sabe. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor. Você, que é uma pessoa que acontece, que a gente sabe que gosta de Caconde, uma pessoa que luta por Caconde, a gente vai ficar mais contente ainda. Né? Então, a questão da Zona Azul, realmente existe um valor da população dela, mas é um valor parcial. Tá? Não é toda a população que quer a Zona Azul. E eu tive a oportunidade de já pediu, fez diversas outras indicações relativas ao estacionamento, por exemplo, estacionamento 45 graus, estacionamento para moto nas esquinas, principalmente na Costa Luiz, questão de, por exemplo, regulamentação de instalação de coletores de luz em locais adequados, tudo isso visando a melhoria do trânsito e estacionamento de veículos no centro da cidade. Eu tenho certeza que, pelo menos que colocasse isso em caráter experimental, talvez funcionasse e a gente evitaria de ter que fazer uma zona azul e ter que cobrar das pessoas para que estacionem o veículo. Porque agora é uma coisa, pedir o estacionamento, depois que faz o estacionamento, na hora de enfiar a mão no bolso, ali vai vir a reclamação, quem fez o estacionamento, quem fez a zona azul. E isso não é que esteja fugindo da responsabilidade. Eu acho que primeiro a gente tem que fazer essa tentativa. Eu fiz o
projeto que eu criei lá já faz 2 anos, até hoje não saiu do papel. Agora, então, estou fazendo essas colocações apenas para mostrar que nós nunca deixamos de cumprir com o nosso papel. Talvez uns atuem mais, outros menos, mas com certeza nós estamos todos aqui dispostos a trabalhar no pacote para honrar o voto que nós recebemos. E como você é uma pessoa interessada, eu gostaria que você viesse mais vezes, porque eu sou vereador, eu frequento essa casa aqui desde 2001 e é a segunda vez que eu vejo você frequentando a Câmara Municipal aqui. E infelizmente pelas 2 vezes eu não poderia trabalhar com os vereadores. Só isso. Muito obrigado, agradeço as considerações do doutor Aval. Vou tentar responder todas rapidamente. Se eu esquecer alguma, por favor, só me questionar. É a segunda vez que eu venho assistir uma sessão nessa casa. A primeira foi a semana passada. Mas eu tive a oportunidade de fazer e eu tomei essa iniciativa de vir roubar o tempo de vocês, que eu achava que não era necessário, que eu poderia me manifestar através de requerimentos, como aqueles sobre a venda de vídeos menores, sobre a questão de verificar o uso de bolsa família, de bolsa pesca para fins inadequados, pessoas inadequadas, o governo vai receber. Mas como isso eu nunca vi nada, infelizmente, nada do que eu sugeri através de requerimento foi à frente, então eu decidi vir aqui e cobrar, e sugerir, e falar, olhando para os senhores com a liberdade que o colega tem, nós temos, aliás, também pessoalmente, somos amigos pessoais, que não impede de a gente concordar ou concordar alguma coisa. Eu só gostaria de observar que eu não vim aqui para falar contra os vereadores, eu vim aqui para falar a favor dos bons vereadores, é um pouco diferente. Em segundo lugar, com relação ao trabalho dos vereadores, é o que vem sendo feito. Eu observo realmente, principalmente nos jornais, eu vejo os jornais locais, a Gazeta, o nome, a Folha, a Condense, eu sempre procuro ver esses veículos para ter matérias sobre a cidade. Eu vejo muita propaganda de empresas, mas matérias, as que eu vejo normalmente são centralizadas num assunto só ou num partido só, e isso acaba talvez dificultando até que os senhores vereadores consigam repercutir o bom trabalho dos senhores e passam a impressão dos eleitores, como eu, errada, como está dizendo o doutor Adalto, e simplesmente não ficamos sabendo com que deputados os senhores se reuniram, com que secretário de Estado os senhores falaram, porque manejar emendas de verbas de transferência obrigatória é uma coisa, conseguir verbas, e para quem não sabe, verbas de transferência obrigatória são as verbas obrigatoriamente enviadas para o município, né, por lei, como por exemplo, 25% dos impostos tem que ser aplicado no ensino, para a saúde no mínimo 15%. Quer dizer, a nossa Constituição é tão besta, desculpa o vocabulário, que se os senhores somarem as vinculações, as transferências de verba obrigatórias, dá mais de 100%. Os malucos vão fazendo, esquece da matemática, né? Então, olha, 15% da educação, 20% para isso, 10% da educação, tudo, vai dar mais de 100%, é impossível. Quem consegue, quem trabalha mais. O princípio básico do direito administrativo é que o particular pode fazer tudo e qualquer coisa que a lei não proíba. Ao agente público, todos os senhores vereadores, o prefeito, os professores, todos aqueles que recebem um salário do serviço público, são funcionários públicos, em lato senso, estrito senso, pouco importa, só podem fazer o que a lei autoriza. E é disso que falava o doutor Adalto, ao questionar a questão, mas nós não podemos. Eu discordo, podemos sim. E por que podemos? Porque o trabalho, talvez nós não estejamos fazendo da maneira criativa que poderia ser realizado. Então, ao sair, nós precisamos de uma lei, ou de uma emenda na lei federal. Ótimo, que deputado federal que é eleito para isso? Por isso é que o deputado federal tem voto aqui na cidade. Por isso é que o deputado estadual tem voto aqui na cidade. Por isso é que o secretário de Estado é nomeado pelo governador com voto aqui na cidade. O governador, o presidente, tem a obrigação de cuidar da nossa cidade, porque nós pagamos o salário deles. E nós nos elegemos para nos representar e não para representar os interesses particulares deles. Agora, a lei formata, até porque
ficaria impossível se todo mundo fosse fazer, né? Não daria nem como apreciar. Existe uma regulamentação, uma forma de trabalhar. E aí, o colega Adalto sabe muito bem, até porque é um excelente advogado, e diz com muito orgulho da qualidade profissional dele, assim como disse o Dr. Fausto, ele sabe que podemos procurar caminhos dentro da lei, podemos procurar maneiras de buscar esses objetivos e não nos limitarmos a acompanhar prefeito, e ele não faz, porque acho que é oposição, né, salvo engano. Trocar conta, isso. Essa é a resposta que eu gostaria de ouvir de todos. Mas eu digo em relação ao atual prefeito, teoricamente, seria, entre aspas, oposição, e ele muito bem respondeu da maneira que eu gostaria muito que todos os senhores respondessem, que não são vereadores de um partido apenas, mas de todos os representantes. Deixa eu responder alguma coisa. Com relação à Zona Azul, eu até aproveito e gostaria de pedir, se fosse possível, sugiro aqui as ruas de Carmônio tem uma única. É um absurdo, a Cataquases entre o portão do cemitério e outra rua, não cabe 2 carros, podem estacionar do lado de cá e não sei como funciona essa 78. Também outro lado ali da Armando Marques, por coincidência. Muito bem. Eu faço um apelo ao senhor para apresentar mais mudanças de trânsito, porque o seu trabalho é muito bom nessa área. Mas não se limite a indicar, não. Cobre e coloque aqui de público para que os jornais possam refletir o que está sendo feito. E peço desculpa pela injustiça de não ter conhecimento por falta de informação do que os senhores têm feito. Senhor presidente, quer falar? Só gostaria de dizer ao nosso advogado que a grande parte daquilo que o senhor pronunciou e explicou, no meu caso, particularmente, não serviu nada, porque eu já estou aqui pelo 3º mandato, eu sei das obrigações e os deveres do vereador, do começo ao fim. Eu sei tudo que o vereador precisa. Caso contrário, eu acho que teria sido reeleito 2 vezes. Então eu procuro agir. E eu falo de peito aberto e com a consciência tranquila que tudo aquilo que um vereador deve e precisa fazer, eu procuro fazer. Quanto aos pedidos e às obrigações, aos pedidos, às solicitações, aos projetos, todos os projetos que a casa encaminha ao senhor prefeito, porque o vereador ele não pode, de maneira alguma, e isso também está na Constituição, apresentar um projeto de lei que venha ter custos financeiros, desde que ele não apresente de onde venham esses recursos, desde que ele não consiga obter esses recursos. Então, aqueles que aqui frequentam, que infelizmente é uma minoria frequenta a casa, eu gostaria, e ninguém aqui, e os que aqui de vez em quando vêm sabem disso, que eu sou um grande incentivador e estimulador para que essa casa esteja sempre cheia, porque eu acho que é exercer realmente o seu dever de cidadão, exercer a sua cidadania, vir aqui para poder cobrar, porque nós, vereadores, somos, como bem disse o doutor Hugo, somos a voz do povo no legislativo do município. E procuramos ser mesmo, e eu procuro agir dessa maneira. Com toda honestidade, se não faço mais, talvez por alguma incapacidade que eu possa vir aqui. Mas procuro, dentro das minhas condições, fazer mesmo. Quanto à apresentação de indicações, a grande maioria do que o senhor pronunciou aqui, que a gente procurar, vamos trabalhar em cima disso. Se o senhor for procurar nos anais da casa aqui, 90% daquilo que foi dito aqui, pode dar que tenha cobrança nossa e pedido nosso. Agora a gente não, o vereador não tem a caneta na mão e não tem o dinheiro no caixa para executar aquelas obras necessárias, extremamente necessárias, né, para o município. Infelizmente o vereador não tem esse poder. Então é por isso que a casa tem trabalhado e muito em razão do município. Quanto à história, voltando no negócio das 4 horas que a gente trabalha aqui, não é bem assim.
e todos sabem que não é assim mesmo. Né? Eu autorizo a qualquer um na minha casa, sábado e domingo, fica lá. Se não aparecer pelo menos 4 pessoas pedindo alguma coisa para o vereador Zé Paulo, para o Zé Paulo, para o vereador Zé Paulo, eu venho aqui e renuncio o meu cargo. Porque é desse jeito que é mesmo. Aqui temos gente aqui na casa hoje, que essa semana me procurou para que a gente tentasse solucionar um problema. Então a gente é cobrado diariamente. O senhor sabe que o senhor já deve presenciar essas cobranças do vereador, e o vereador aqui nunca procurou nunca deixar a peteca cair. Ele sempre passou adiante e sempre procurou resolver da melhor maneira aquilo que é cobrado. Quanto à votação, senhor Gênero, ainda bem que a votação é aberta, e realmente é aberta, e se eu não me engano, a votação até na primeira ou na segunda vez lá no domingo, as votações eram secretas. E se não foi de minha autoria, foi um oportunista da época que, quando eu ia apresentar o projeto, ele apresentou na minha frente. Mas é minha o projeto da votação aberta. Porque bem disse como o doutor bem disse, o munícipe tem que saber o que o seu representante está fazendo. O vereador não pode ter vergonha e não pode ter omissão nenhuma das suas atitudes, das suas ações como vereador. Isso aí também tem isso. A respeito do número de vereadores, na legislatura passada, já estava com um projeto prontinho para que se passasse a ser 11 vereadores. Não, a gente tem que dar mais oportunidade para mais gente, para isso, para aquilo. Então, na nossa reunião, nas sessões, eu disse lá, olha aqui, se querem pôr o projeto, pode pôr, eu já estou deixando claro aqui que eu sou contra, e eu acho que 9 é um número suficiente, eu acho que é um número bom. E aí acabaram por não se pôr esse projeto, e se tivesse entrado na casa, teria sido aprovado. Mas também foi uma atitude preliminar a entrada na casa. Agora, quanto a combater também as coisas erradas que a gente vê na cidade, ou atitudes, ou ações, ou obras que o prefeito executa, que a prefeitura executa de maneira nem sempre correta, aqueles que aqui assistir sessões sabem da grande batalha que a gente faz aqui em cima disso. Mas a única coisa que a gente pode fazer é criticar, nós não podemos impedir. Né? E isso aí a gente vai também. Pode ter certeza que fazemos isso. Eu acho que a gente não pode estar alongando muito aqui, mas eu acho que esse bate-papo, esse tipo de ação que o nobre advogado teve hoje, devia ser uma constante nessa casa. Essa tribuna é uma tribuna livre. Inclusive, ele agradeceu pela oportunidade de vir na tribuna. Não precisa agradecer nada, porque aquilo ali que ele fez hoje é um direito. E por que não dizer até talvez uma obrigação daquele cidadão que se sente lesado ou de alguma maneira não atendido pelo seu poder executivo. Deve-se usar realmente aquilo, já são na tribuna ali, que é para todo mundo dentro das mãos pegar e fazer o requerimento solicitando, fazer uso dessa tribuna. E a gente gostaria que toda semana tivesse um fazendo, porque isso aí vem abrir a nossa cabeça. Porque a gente também não é dono da verdade, a gente não sabe tudo. Às vezes você está praticando uma ação na certeza, na sua consciência tranquila de que aquilo ali está certo, porque ninguém te despertou, não, isso aí não é nada dessa, talvez fique melhor. E é através dessas explanações, dessas palestras, até uma intimação de quem vem fazer uso da tribuna, é que a gente vai crescendo, com certeza só quem ganha isso é o município. Então eu até gostaria que a cada vez mais o povo fosse realmente fazendo uso desse direito que é garantido de vir aqui e não precisa ter vergonha. Muitas vezes nós já tivemos casos aqui de pessoas que fez uso da tribuna e não falou nada que se aproveitasse, mas também não teve nenhuma crítica por isso. E
enquanto outras pessoas que já vieram, muito bem acrescentar aos nossos conhecimentos e aos nossos trabalhos. Então eu acho que deve ser utilizada cada vez mais essa tribuna. Eu queria parabenizá-la pela atitude e que venham mais vezes, que venham mais abundentes nas reuniões. É só essa pergunta. Muito obrigado. Eu agradeço ao vereador Zé Paulo pela prestação e peço desculpa ao doutor Adalto, porque eu esqueci de fazer um comentário sobre a questão da jornada do vereador. Então eu vou incluir, já que o vereador Zé Paulo também tocou no assunto. Bom, com relação à jornada de trabalho dos vereadores, é claro, eu sei que todo mundo é vereador, 24 horas por dia, o prefeito também é. O que eu quis me referir foi que o prefeito dedica o período integral à atividade profissional de ser o representante do executivo, enquanto os vereadores conseguem, melhor ou pior, exercer as suas atividades particulares, os seus negócios particulares, portanto não dedicam exclusividade à coisa pública. E eu faço uma observação aqui, ele falou dos eleitores. Tem eleitor que é muito chato. Tem eleitor que não perde a oportunidade de pedir, reivindicar ou sugerir alguma coisa cada vez que encontra o coitado do vereador, seja em que ambiente for, na festa, no fórum, na loja, na rua, no meio da rua. E eu sou um desses chatos, eu confesso. E o testemunho disso está aqui o vereador Davi Teixeira, o vereador Zé Paulo, o vereador Adalto, o vereador Carlos, o vereador Sebastião Santana, que eu acho que não vão conseguir se lembrar de uma única oportunidade que nós tenhamos conversado sobre alguma coisa e eu não tenha atazanado o juízo deles, pedindo, reivindicando ou sugerindo alguma coisa. Agora, faz parte. A gente, para comer o filé mignon, também precisa roer o gosto, como dizem popularmente. Né? Então, eu sei que é chato, eu sei que a atividade é longa. Eu não quis de maneira alguma desmerecer o trabalho dos vereadores, isso que eu quero deixar claro. O que eu quis foi realçar que a dedicação exclusiva dos senhores vereadores aqui nessa sessão foi só nesse sentido. E nessa sessão, portanto, aqui é o foro e a oportunidade para que a população, como eu, vejamos o que os senhores têm a dizer. Porque se os senhores vierem aqui entrar em muito sair calado, não ajudou em nada. Não ajudaram em nada. Agora, na apresentação do projeto para aumentar o número de vereadores para 11, e é verdade, eu me lembro que o vereador Zé Paulo, o vereador Adalto também combateram esse projeto, essa ideia de aumentar o número de vereadores. O argumento de quem queria aumentar o número de vereadores é o mais absurdo do mundo, foi aqui repetido pelo vereador Zé Paulo. Queriam dar oportunidade a mais gente de mamar na teta do governo, de receber salário, sem fazer nada. Porque eles não se candidataram, não estavam se candidatando para fazer alguma coisa, pelo que eu entendi naquela ocasião, e o vereador Zé Paulo aqui reiterou. Não, é uma oportunidade para ganhar um dinheirinho. O cargo de vereador é para ganhar um dinheirinho, é para trabalhar pela população, certo? E desculpa, reitero que não é o caso de nenhum dos senhores aqui. E com relação ao orçamento, eu queria dizer que os senhores têm a caneta sim. Legalmente, constitucionalmente, os senhores têm a caneta sim. E além de ter a caneta, tem a obrigação de interferir no orçamento do município. O prefeito sugere o orçamento, esta Câmara vota o orçamento. Essa Câmara tem a prerrogativa de mudar, alterar, sugerir emendas ao orçamento. E o orçamento que o prefeito tem para executar não é dele, é da Câmara dos Vereadores. O orçamento, as prioridades são dos senhores, porque o orçamento veio com a sugestão do Executivo que tem o poder ou o jeito, o dinheiro para contratar alguém para fazer os projetos. É verdade, mas os senhores têm a prerrogativa de mudar o que quiserem. E eu não tenho visto, salvo na imprensa local, muito destaque para as emendas mudando o orçamento naquilo que não é bom para a cidade, naquilo que não é tão importante, e tentando colocar a emenda para que seja feita a coisa boa, a coisa mais importante para a cidade. Muito bem. E aqui, com relação ao que eu sempre faço umas sugestões também, senhor presidente, por que não se instituir uma hora por semana, uma horinha só por semana, para cada vereador, num horário pré-estabelecido, ficar aqui para atender o público, aqueles eleitores que queiram vir aqui reivindicar, sugerir, etc.,
certamente facilitaria muito a vida dos vereadores e não teria gente indo nas suas residências ou incomodando no meio da rua, como eu faço, o senhor. Muito obrigado, desculpe. Favorecendo. Em momento algum, todos aqueles que me procuraram até hoje, eu me furtei a atender em qualquer horário. E todos aqueles que me procuraram, eu sempre disse, eu sou vereador de Caconde, não sou vereador de quem votou em mim, que mesmo porque eu nem sei quem votou em mim, eu não sei tudo, eu sou vereador de todo o Cacondense, eu vou represento lá na Câmara. E em qualquer lugar eu falo, eu sou vereador 24 horas. E a grande maioria me fala desse negócio, eu queria ter um negócio com você, mas eu não sei se aqui é o lugar, mas o que é, pode falar. Não, é que é coisa de vereador, eu sou vereador, porque agora eu não sou vereador, eu sou vereador 24 horas por dia. Então, todos aqueles que me procuram, eu nunca me furtei, ou nunca deixei de procurar e levar adiante a sua reivindicação, independente de hora. O doutor é prova disso, mas é um grande número de pessoas que nos procuram. Sou testemunha em um dos casos. Eu não considero chato, eu considero o exercício do seu direito. Queria agradecer a presença do Paulo, concordando com várias coisas, e concordando com muitas que aprendemos, né? Que a gente entende em relação a isso, ouvindo as pessoas comentários, vendo. Eu falo o seguinte, não reclamo do povo, falo assim, o povo é muito bom, nós reclamamos, as cobranças que eu tenho são muitas. Eu sou muito feliz por isso, agradeço a todo dia. Quando eu comentar na semana passada, saiu até um tipo de coisa que eu falei assim, não é o que eu falava. A gente ser menos do que tem que ouvir o que a pessoa quer. Eu não sabia cada um o que vai querer ou o que não vai querer. Então, menos mulher colocar nesse sentido, de ser cobrado para poder atender a população. Isso eu faço com grandeza. Tenho um pouco de educação, menos que os colegas que têm bem mais do que eu. Não tem várias também, mas são menos. Mas verbalmente eu tenho um contato direto com todos os carregados. Então eu passo por telefone, ligo na hora, faço maior contato, tento entrar no sentido possível. A própria comunicação que os colegas fazem, eu próprio mais a conta dos vereadores, dos carregados para a gente faz, eu tenho um contato mais direto com eles. E eu agradeço muito a presença dos nossos colegas aqui. Eu acho que é muito válido, a presença de cada um de vocês, a casa cheia sempre de mulheres de fora, muito bacana. A parte, o trabalho é feito, eu acho assim, para poder aparecer, o que na mídia, 90% das pessoas que lêem o jornal não gostaria de ver. Então, da minha parte, a gente faz muito, com certeza, no jornal. E eu, como presidente, hoje eu tenho que liderar até para as pessoas. Mas quem me conhece pessoalmente, quem está direto comigo, sabe os esforços que eu faço, a luta que eu faço para cada um, sem discriminação e sem horário. Até todo mundo, todo mundo. E o colega disse que incomoda, não. O professor de uma vez, eu faço quatro, acho que ele é corre atrás, vai ali. Eu acho que talvez falta assim, aprofundamento naquilo, porque são muitas pessoas que gostam de gente ou que pedem algumas coisas. Então a gente tenta fazer na medida possível as mais fáceis, são resolvidas mais rápido, e as mais difíceis acabam ficando menos, fica a desejar. Então concordo sempre com a colocação do colega. E queria agradecer de coração ao convite, essa que minha mão dele, entendeu? A casa está sempre aberta, é um prazer vocês terem aqui também. Então a gente tem que, infelizmente, a gente pode estar conversando com a minha mãe, queria falar um pouco da seguinte também na sessão. Então, mais uma vez, eu tenho esse coração de presença, a casa está sempre aberta, sempre que você precisar, você vai ter que comunicar. Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez, agradeço as observações do vereador presidente. E gostaria aqui de fazer uma reivindicação. Nós temos aqui dois jornais da cidade presentes, o Alair Ferreira e o Paulo, esqueci o sobrenome do Paulo, Araújo. Eu já falei com eles muitas vezes, já sugeri a eles que entrevistassem um dos senhores por semana, a cada semana, o jornal é semanal. Então, a cada dia, democraticamente, todas as semanas, vamos mostrar o que o vereador fez e o que ele prometeu e não conseguiu, o que ele vai insistir, para que o vereador possa insistir, porque não adianta fazer uma sugestão, eu fiz a sugestão. Água mole pedra dura, dois quartos até furo. Não, vamos apresentar de novo. E a cobrança dos jornais, a gente vai ficar interessante, as pessoas vão querer ler mais o jornal, vão querer comprar o jornal, se tiver matéria, se tiver notícias, entrevistas, e abre espaço aos vereadores que muitas vezes são injustiçados e não veem o seu bom trabalho repercutido na imprensa.
Muito obrigado mais uma vez. Boa noite. Eu quero falar um pouquinho só a respeito da divulgação. Então, isso aí é uma economia da Câmara aqui que eu levava muito tempo. Que a Câmara deveria ter o seu jornal específico para esse simpósio. É um gasto quase que insignificante, mas que apresentasse o relato de toda uma sessão aqui. Eu escrevesse tudo que foi ocorrido numa sessão. Eu tenho certeza que a população teria outra imagem dos serviços que são realizados na casa. Mas, infelizmente, alguma matéria, sem ser aquele relatório de indicações de alguns projetos que aparecem, qualquer outra matéria que o doutor fez em outro jornal, o vereador pagou. Agora, fica difícil você pagar 50, 100 reais a cada publicação desse tamanhozinho no jornal daquele que você fez. É nesse sentido que eu cobro a participação da comunidade nas sessões, porque a comunidade seria o porta-voz daquilo que aqui acontece ou se realiza para o seu vizinho, para o seu parente, e assim eu acredito que seria uma divulgação até mais sincera, mais honesta. Eu agradeço e só gostaria de fazer um comentário, até com a minha modesta experiência profissional. Eu já tive a oportunidade de ser diretor durante alguns anos de um dos maiores jornais de circulação nacional, e lá eu aprendi que para o jornalista boa notícia não é notícia, ninguém quer ler, né? Eles querem ler o que dá repercussão, o que dá um embate, e ler, fazer um relatório ao de atividades é importante, mas me parece que a publicação das indicações como são feitas hoje não exprime a realidade do trabalho de vocês. O que exprime a realidade do trabalho de vocês é a oportunidade dos senhores dizendo: olha, eu fui atrás disso, eu fui atrás do fulano, eu falei com o prefeito pela 10ª vez, ainda outra semana, pela 11ª vez ainda não fui atendido, mas eu reclamei lá na Câmara que não fui atendido no meu desejo de colocar uma rede de esgoto numa determinada coisa que não atende, o calçamento da asfalto seja. Então, a gente tem que respeitar a imprensa também, porque a imprensa precisa viver. Agora, não pode viver de matérias vagas e nem de publicidade apenas. Precisa viver do interesse que as pessoas têm de ler o jornal por causa do seu conteúdo. E aí cabe a imprensa procurar o conteúdo. Seja bom, seja ruim, aí é outro problema. Muito obrigado mais uma vez. Solicito agora ao primeiro secretário para que faça o chamado para a gente falar uma palavra. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Na ordem do dia teremos discussão e votação do projeto de lei número 2 de 2016, que dispõe sobre a fiscalização no município de Caconde pelo sistema de controle interno do Poder Executivo, nos termos do artigo 31 da Constituição da República. Justificativa. Senhor Presidente, novos vereadores, trata-se de medida necessária para o aperfeiçoamento do sistema de controle interno do município da Estância Climática de Caconde, dotando de autonomia e independência necessárias ao exercício de suas atribuições, atendendo ainda à recomendação formulada pela Igreja Corte de Contas do Estado de São Paulo. Neste sentido, através da presente proposição, instituiu-se o sistema de controle interno, criando-se a coordenadoria do sistema de controle interno, definindo suas atribuições e estrutura, ressaltando a autonomia técnica, bem como trata das responsabilidades do seu coordenador. Assim sendo, senhor presidente,
Em face da relevância da matéria tratada ao anexo do projeto de lei e entendimento ao que recomenda o Tribunal de Contas do Estado, espero que esta Câmara conceda o seu apoio ao presente projeto, apreciando-o e aprovando com a maior brevidade possível. São essas razões que nos levam a propor a presente propositura, as quais submetemos aos prudentes critérios de vossas excelências. Sem outro particular, registro o protesto de elevada estima, de distinta consideração, colocando-nos à vossa disposição para eventuais esclarecimentos que fizerem necessários, no sendo ao menos necessário para efeito municipal. A esse projeto foram colocadas diversas emendas de autoria do vereador José Adalto Remédio. O projeto, tanto das emendas, conta com parecer favorável em conjunto das comissões de Justiça e de Finanças. Coloco em discussão as emendas apresentadas ao projeto. Senhor presidente, eu peço a palavra para você explicar. Bom, esse projeto implica que o sistema de controle interno do Poder Executivo, na verdade, é mais uma ferramenta de fiscalização do Poder Executivo que muito vem a contribuir com o município. Só que eu não poderia deixar de corrigir, existiam alguns erros aqui de grafia, existiam algumas incorreções, coisas menores que estão sendo corrigidas, mas as principais correções é no sentido de que, em sendo relatado e investigado pelo funcionário encarregado, aqui exigia que ele simplesmente remetesse um relatório do próprio prefeito e que desse vista ao Tribunal de Contas caso fosse requerido. Quer dizer, de nada adiantaria. Então, eu estou sugerindo que esse relatório seja encaminhado a esta casa para conhecimento dos vereadores. E também tem um inciso aqui que fala que, se não for corrigidos os erros apontados pelo encarregado e pelo coordenador, que seja encaminhado ao ofício do Tribunal de Contas. Então, também estou incluindo uma emenda para que seja comunicado o descumprimento da exigência também a esta casa para que seja aprovado pelo Congresso. E também corrige aqui com relação ao salário. Como o funcionário que vai ser nomeado aqui tem que ser um funcionário de carreira, então ele faz jus a uma gratificação. E o projeto aqui, ao meu ver, de forma equivocada, mudava a referência salarial, colocando a referência do teto máximo do salário do servidor municipal, enquanto ele faz jus apenas a uma gratificação. Então, eu estou colocando a gratificação máxima de 25%, porque é um serviço de muita responsabilidade, uma função de muita responsabilidade, mas que também corrige o projeto desse sentido. Isso não se trata de mudança de referência salarial, e sim recebimento dessa gratificação enquanto no exercício dessa função. Então, eu entendo que antes de aprovar o projeto, nós temos que aprovar essas emendas. Por isso, eu peço o voto favorável dos colegas com relação às emendas. Muito obrigado. Senhor presidente, eu gostaria de só esclarecer que o meu pedido de vista na semana passada desse projeto foi em razão dessa correção ou dessa emenda que hoje foi apresentada pelo nosso colega. O presidente, eu peço a palavra. Eu sou favorável às emendas apresentadas, até porque, se não viesse a esta casa o relatório feito por esse funcionário, de nada adiantaria a criação desse cargo e, com certeza, será benéfico para a população. É mais uma pessoa fiscalizando os atos do Executivo. Então, se não fosse encaminhado a esta casa o relatório por ele feito, apontadas irregularidades ou não, de nada adiantaria. Como disse está aí no projeto, se houvesse interesse em encaminhar para o Tribunal de Contas, então de nada iria adiantar se não houvesse o encaminhamento deste relatório a esta casa. Não sou favorável às emendas apresentadas. Coloco em votação as emendas apresentadas ao projeto. Sua palavra permanece em comissão, os comunados se levantam.
votação o projeto com as emendas aprovadas. Coloca em votação. O favorável permaneça como estão e os ocultos contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Terminado o pedido. Solicito ao diretor da Secretaria para que anuncie as matérias da ordem da próxima sessão. Não, matéria. Concedo a palavra ao vereador para explicação pessoal. Palavra concedida. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui e, de antemão, desculpa, professor Fábio, professor Luizinho, que eu disse que as pessoas que estavam presentes aqui talvez estivessem vindo aqui a convite do Hugo, eu sei que não é assim, sei que são outros os interesses de vocês aqui, que estão trazendo os alunos para poder conhecer o nosso trabalho. Peço desculpas os demais presentes também, a maioria dos que estão aqui costumam frequentar quase todas as segundas-feiras, né? É lógico que alguns eram realmente daquela forma, mas a casa está aberta e que venham mais a cada dia, né? Então eu peço desculpa por ter comentado daquela forma e agradeço a presença de todos vocês. Eu gostaria até de fazer um comentário com relação à resposta do prefeito, com relação à indicação que eu fiz pediu melhorias na estação de tratamento na Ilha 2, na Redentor, e essa desculpa apresentada por ele de que foi em função do excesso de chuva, de terra que estava preparada e que a chuva arrastou para o rio, isso não justifica porque nós sabemos que, inclusive eu morei no bairro, o Carlos mora e a maioria dos vereadores estão lá e sabe que a população reclama diariamente da péssima qualidade das águas e a gente tem contatos com os funcionários, sabe que um grande volume de água que é bombeado lá na estação é jogada fora todo dia porque o decantador não consegue dar conta e preparar toda a água para distribuição da população, então a água, muitas vezes, quando falta água, acaba indo água suja para as torneiras, a gente sabe disso. E isso já é indicação minha, desde quando eu fui vereador em 2001, até hoje não foi consertado, não foi trocado esse decantador, e sabe lá quando isso vai acontecer. A gente torce para que não demore mais 15 anos. Muito obrigado. Senhor presidente, eu peço palavra. Palavra concedida. Eu gostaria que fosse encaminhado um ofício, em especial ao secretário da Agricultura, para que informasse a respeito das podas de árvores que são realizadas nas nossas ruas. Eu não entendo se aquilo ali é poda, o meu modo meio de enxergar, eles simplesmente cortam os galhos das árvores e deixam somente o tronco. Então, para mim, aquilo, sendo um leigo no assunto, aquilo para mim é cortar a árvore, não é poda de árvore. Então, eu gostaria que fosse enviado um ofício ao secretário da Agricultura, o prefeito é mais interessado ao secretário da Agricultura, pedindo alguma informação se é técnica aquilo, se aquilo ali é um trabalho técnico, ou se a coisa é feita ao bel prazer, de uma maneira que quem está fazendo, quem está executando o serviço, executa lá da maneira que ele acha que é o correto. Pelo menos no meu modo de ver, não é o correto aquilo ali. A respeito só que por um acaso eu achei aqui, mas está aqui um projeto, por um acaso, da semana passada, que eu e o nosso vereador Adalto apresentamos aqui, solicitando a criação de um posto de atendimento ao trabalhador. É uma coisa que viria facilitar muito a vida dos nossos munícipes, até para receber um seguro-desemprego, você tem que ir para São José. Isso aqui facilitaria tirar a carteira profissional, mas o que acontece? Gera custo, e esses custos a gente não pode
apresentar o projeto. Pode sim, como a gente fez aqui, apresentar a sugestão ao prefeito para que via casa o projeto criando isso aqui. Então, esse, por um acaso, eu não estava aqui na mesa, mas isso é muito feito aqui na casa, traz muitas indicações para a elaboração de projetos. Mas o que eu vou é isso. Minha desculpa não é esse prefeito, são todos os prefeitos e acredito que em todos os municípios eles nunca têm recursos para solicitações. Então, a grande maioria dos projetos, é lógico que passa pela casa para as suas devidas correções e aprovação, mas a grande maioria dos projetos são da cabeça do Executivo. Então, a Câmara, quando apresenta um projeto, é nesse sentido. Ou nos puseram, ou sugerindo ao prefeito que apresente o projeto. Senhor presidente, também eu gostaria, porque para a semana que vem talvez nem dependa mais, mas a estrada que vai ali, na saída da cidade, que vai ali para a chácara do Miron, mais para Santônio, mais conhecido, e às vezes não tem nem necessidade, mas o presidente tem mais acesso ao encarregado, que parece uma consertada naquela estrada lá, porque está intransitável, e entra ali que vai o Miron. Então, esse ofício buscando essa informação e esse pedido aí para o responsável pelas estradas. E eu parabenizar também a pessoa do Fernando Magalhães aqui, eu acho que é uma atitude brilhante essa. E é uma coisa que todas as vezes que vem aqui, quem já teve outras, sabe que eu testemunho da minha cobrança em relação a isso. Cheguei até a fazer sugestão que a cada vez se trouxesse uma classe aqui para assistir, ao menos uma sessão. E todas não são todas as sessões que são demoradas. A maioria realmente é de uma hora, a maioria das sessões. E a gente nem gosta. A gente nem gosta mesmo quando é uma sessão simplesinha, que não tem esse tipo de discussão, esse tipo de bate-papo. Mas, de alguma maneira, todas as vezes que tiveram, eu pude perceber, eu praticamente fiz todas as explanações a respeito da função do vereador. Eu acredito que aquelas crianças ou aqueles adolescentes que estiveram nas outras levaram alguma coisa nesse sentido. Só não votaram. Infelizmente, não votaram. Mas é por mesmo. Eu acho que a cada dia mais que vinha também para se tomar gosto pela política. Porque eu acho que a cada vez que não se procura se instruir, cada vez mais a política vai ficando a porcaria que existe, que está aí. E eu falo sempre nesse sentido. Então, quando hoje, eu já estou com 65 anos, está tudo isso aqui, mas eu me sinto na obrigação de estar defendendo. É por isso que eu falo de consciência tranquila, que eu procuro exercer o mandato com dignidade. Faço alguma coisa errada, é claro que faço, porque ninguém é perfeito. Mas eu acho que os jovens têm que vir tomar gosto pela política, porque a política hoje virou sinônimo de ladrão, virou sinônimo de corrupto, ladrão, safado, e é dessa maneira mesmo que a criançada vai crescendo, com isso cada um conhece, cada um presta. E é desse jeito mesmo, mas não é, existem as exceções. Não vou dizer, estou falando do nosso município, mas no geral existem as exceções, existem as pessoas que realmente fazem política bem maiúscula. E é disso que a nossa sociedade, e é disso que o povo brasileiro precisa. Mas isso só vai acontecer quando? Quando essas crianças vierem a entender, a tomar gosto e se sentirem à vontade, com vontade de participar para fazer a coisa cada dia mais correta. Eu acho que é por isso. Parabéns uma vez mais, não só para vocês do Fernando Magalhães, mas para os amigos que aqui também estiveram, para um apoio ao projeto apresentado pelo nosso governo. Essa presidente é obrigado. Presidente, eu peço a palavra. Claro, com certeza. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, para nós, motivo de orgulho, hoje a casa cheia aqui, principalmente com os jovens da Escola Fernando Magalhães, e vocês, os jovens, como disse o vereador Sivaldo, se interessem mais pela política. Eu, na época de estudante, aos 16 anos, eu participava
da política, dentro da escola, se bem que naquela época nossa era ditadura, mas a gente estava sempre, os jovens, sempre manifestando, sempre fazendo pontos para que a gente melhorasse a nossa política. Então, que haja entre vocês aí alguém que se destaque, gosta da política. Nós precisamos de gente nova, da moçada, participando mais da nossa comunidade, participando nas eleições, como candidato a vereadores, dando opiniões, e um movimento jovem, que é o que mais a gente precisa. Então, isso é muito importante. Eu agradeço a presença de todos vocês, da Marilene, que foi colega de escola, estudamos juntos, Então, parabéns pela sua iniciativa. Antes do fórum também, as professoras sempre levavam os alunos para conhecer o fórum, saber como que era o salão do júri, como que era feito o júri, e era sempre eu que estava ali pronto para ajudar, pronto para ensinar para a moçada e mostrar o que realmente é um fórum, como funciona lá dentro. Isso aí eu acho que umas 4 ou 5 vezes foi muito benéfico, tanto para nós, como para as crianças e para os jovens. Depois não houve mais esse encontro. Mas tenho certeza que está lá à disposição de todos vocês. Quanto à indicação do vereador Adalto a respeito do tratamento de água, onde a população está sempre reclamando, eu sei que já em outras administrações é sempre a mesma coisa. Eles realizam projetos, gastam com os projetos, com o engenheiro, com firma especializada, e fica só no papel. Paga lá, não sei quanto lá fica esses estudos, mas infelizmente fica só no papel. Aí vem outra administração, a mesma coisa. Faz projeto, faz isso, faz aquilo, gasta com os projetos, mas não executa. Então, infelizmente, isso a gente sabe que ocorre. E ali realmente precisa de mais um decantador. Eu já tive a oportunidade de conversar com o Nelson, que tem uma empresa que cuida dessa parte de água. Eu conversei muito com ele. Já apresentei aqui também no começo da nossa legislatura. Infelizmente, fica só no papel. Mas eu quero aproveitar a oportunidade, senhor presidente, e reiterar um pedido que eu fiz no final do ano. Nós temos aqui em andamento o projeto do plano de carreira dos funcionários municipais. Então, eu tinha solicitado ao senhor presidente para que fosse expedido um ofício à Justiça do Trabalho, porque eu sei que há várias ações na Justiça do Trabalho, principalmente referente a professores ou outros, e nós não sabemos em que situação se encontra, se está em andamento, já houve sentença ou não, para que a gente, ao votar esse projeto, esse plano de carreira, a gente não erra, porque depois a gente acaba aprovando o plano de carreira, e depois o funcionário se vê lesado por motivo ou não, entra na Justiça do Trabalho e acaba ganhando, e é mais prejuízo para a prefeitura. Então, para que isso não ocorra, eu fiz essa solicitação, se eu não me engano, no final do ano, e até hoje não houve uma resposta da Justiça do Trabalho. Nós solicitando essas informações quanto às ações distribuídas por funcionários contra a prefeitura, para que a gente possa se inteirar da matéria, que tipo de ação, qual é a reivindicação, para que a gente possa corrigir mais ainda o plano de carreira. E solicitar também a Vossa Excelência que peça ofício ao prefeito, solicitando informações quanto à estação de tratamento de esgoto, ou segundo informações, que iria fazer nova licitação, e cada dia que passa, vai melhorando cada vez mais o serviço já executado, com certeza, uns 30% a 40% do serviço vai ter que refazer. Então, solicitar essas informações para que a gente possa passar para a população, que a gente é muito cobrado a respeito dessa estação de tratamento de esgoto. Mais uma vez, agradeço aqui a presença de todos vocês. Obrigado aos vereadores, obrigado mais uma vez ao Dr. Júnior pela sua explanação, ao Dr. Alisson por esse encontro. Isso é bom para que a gente
se integrem cada vez mais com a sociedade e a gente fica sabendo de muita coisa boa que a gente possa apresentar em benefício de todos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Não para ele falou de justiça aqui, é me ver a lembrança aqui. Doutor, mais uma coisa, que a gente cobra demais ali, é o problema da sensibilidade. Nós temos alguns programas aqui explanados que a gente cobra demais. Mas, informe que a justiça, eu gostaria de saber como que um cadeirante consegue chegar lá para uma audiência ou para alguma coisa se não for carregado na conta. Aqui nessa casa também. Um cadeirante para entrar aqui dentro sem ajuda ele não entra. Mas essa cobrança existe. Então a gente esquece de algumas coisas ou algumas coisas não, mas na grande maioria pode perceber a gente está fazendo. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, alguns presentes, queria agradecer a presença de todos, aos vereadores que apresentaram pela gravação do projeto. Em primeiro lugar, já muito bom para a gente iniciar, senhor prefeito, o Zé Paulo, que é o pessoal do prefeito em relação à obra de arte, né? Que eu acho também que era um pouco secretário do público, ele deve fazer uma informação sobre isso e eu estou discutindo isso, porque não pode me acabar com uma zaga, eu fiquei horrorizado, entendeu? E ela botou terra fora, porque a qualidade da arte não pode deixar isso, mas todo lugar já faz tempo que foi feita essa coisa, e todo mundo está pedindo para nós. Em relação ao pedido do Davi, pedido do Ministério do Trabalho, em relação a o prefeito para o Ministério do Trabalho pedindo para que esse crescimento todas as causas que possam vir contra o futuro. E em relação ao tratamento do esgoto, já 2 meses de andamento, ou retomou, foi a outra obra, que foi financiada pelo governo do Estado, depois não pegar a situação. Agora, se der mais crescimento em relação a isso, já está em andamento. Eu espero, a eleição do documento tem começado a ser encarregado. Eu tive lá esse na nova, dentro da expressão, então vocês já vai colocar isso também, está em andamento, está com bastante máquina trabalhando, já faz bem isso. Vocês já trabalhando no físico, também já uma vez, né? Eu não estou tirando a informação dos caras. No mais, eu queria agradecer, né? Poder ficar lá com vocês aqui, a luta, né? A todos vocês aqui, os professores que estão presentes, as crianças, né? Eu fiquei muito feliz de ver vocês aqui hoje. A juventude já faz uma cena muito importante para a gente. Nós estamos ficando velhos, o vídeo Correio de Paulo, a lei já disse o que dizer. É muito importante a presença de vocês para que vocês interessem, né? Na política, façam uma bolsa e ver. E eu tenho muita fé que vai ter para frente um motivo de orgulho de ser político. Não de ser discriminado, porque hoje Deus diz tanto de roubalheira que tem. Hoje você liga a televisão, você só vê falar de corrupção, de maldade, de segregação, dentro para não ser caçado, muita grana envolvida, muito roubo, e ninguém é preciso para conhecer preso, fala que a luz de porcaria na terra, que vai ter gente com condenação de viagem, e não se é condenado a devolver o seu roubo. Então eu não acho que o cara se roubou, ele devolver tudo que tivesse, o cara da família inteira, que não estava para esse barato, para esse comparado, mas infelizmente. Nós estamos prioritários hoje, não tem crédito, hoje político, nós falta se ver tanta coisa errada na televisão, né? Que nós já vemos no jornal hoje, fala 50 coisas, 45 de político que fala mal, né? De roubo, de mais gente conseguindo, de delegação, mas não sei o quê. Então, infelizmente, nós estamos muito especializados hoje. Provavelmente, os outros jovens de hoje estão vindo, e eles têm ideia de que nós temos um país muito rico, o Brasil é um país muito maravilhoso. Tem jeito, você não pode pensar que tem jeito, tem sim. O Brasil é um país do mundo hoje. E, infelizmente, está sendo caracterizado o guarda humano que toca de roubalheira, que toma administração, e que pessoas não capacitadas, ou então porque a questão é simbólica. Então, a juventude já faz uma parte muito grande, eu acho que o jogo político também boa, com nova formação, e
pensando que o Brasil tem jeito, então vai acabar chegar na frente com uma empresa muito maior, e o cara vai ter orgulho. Não, eu sou um político, o maior orgulho, a gente quer sempre ter o que falar que é, infelizmente, é desse jeito. Mas eu quero agradecer a gente mais uma vez, né? E dizer que é muito importante para nós a casa cheia. Como eu disse na sessão passada, esse ano, em 2016, está muito movimentado, graças a Deus, em 2020 foi muito movimentado também, bastante gente, sempre procurando alguma coisa, e é uma parte que interessa muito para a gente. A maioria das cobranças de Deus tem solução, sabe? Então, o povo tem a força e é muito bacana, muito bom para a gente aqui na casa.